honra aqui com a participação aqui no nosso programa. Professor Alessandro. Bom, eu tenho então primeiro que agradecer, né, a participação, o convite nessa banca, uma linha de pesquisa que tem trazido muitos frutos, como disse o professor Adamastor na sua manifestação inicial para o nosso curso, né? Mas claro que venho aqui já apresentar a minha dificuldade, porque ser nesse assunto eu sou um neófito, mas por outro lado, essa só nesse ano vai ser a minha 7ª banca, então eu espero, né, contribuir contigo em algumas coisas muito mais em tópicos gerais do que realmente nos tópicos específicos que já foram muito bem e amplamente discutidos. Por outro lado, né, então eu vou me focar, né, na tua comunicação com os não especialistas e dos pós-graduandos. Num dos primeiros itens da comunicação, eu diria que ela foi muito boa, que foi a tua apresentação. Realmente, a tua apresentação conseguiu me situar dentro de um tema muito melhor do que eu consegui me situar no trabalho. Então, a tua apresentação realmente foi bastante elucidativa e a gente conseguiu ver na tua apresentação, como a gente costuma dizer na literatura, uma história com início, meio e fim. Então, eu acho que a tua apresentação, tu foste muito feliz na apresentação, bem ilustrada, já tinha ilustrado bem na tua dissertação. Eu vou começar pelo primeiro artigo, mas vou fazer um parêntese anteriormente. A tua forma escrita, ela não é melhor compreensível justamente porque tu não obedecesse a forma. Muitas vezes aqui eu venho defender o curso, né, porque o pessoal critica a forma, que não sei o que, tem revisão da literatura, mas depois que a gente coloca naquela forma, o trabalho fica mais compreensível. Então é esse método que tem de fazer uma pequena introdução. O que é uma pequena introdução? É uma página dizendo sobre o que eu vou falar. É um contrato com o leitor. Olha, eu vou falar daqui disso, daquilo. Pode ser um resumo, mas a gente costuma tratar com uma introdução. Depois vem o segundo tópico, revisão da literatura. Revisão da literatura vai situar, né, qual é o teu problema, né, desde o que, como é que esse problema, por exemplo, qual é o aneurisma mais comum? Eu que não conheço o assunto aneurisma, eu não sei se é o aneurisma saculato, né, ou não. Qual é o dimensionamento desse problema dentro do problema dos aneurismas? Então isso tu tens que tratar na revisão da literatura. E a outra coisa que peca muito na revisão da literatura e que depois vai também trazer problemas para o teu trabalho é a questão dos modelos experimentais. Eu vi que nas tuas referências tem 3 modelos experimentais, né, de aneurisma, mas isso aí ele não está tratado na revisão da literatura. Então eu não sei, depois quando tu vai discutir, se esses trabalhos, quais são os resultados, se já tem trabalho ou não tem trabalho usando outros tipos de stents, tu poderia ter feito um estudo controlado utilizando outros tipos de stents. Isso a mim faltou, né? Então eu acho que talvez com um rearranjo pequeno tu possa colocar numa forma diferente, e essa forma diferente vai fazer com que tu te comunique melhor com os teus leitores na pós-graduação em geral, não só não só os especialistas no tema, tá? Então essa é a minha sugestão. Bom, aí eu, começando pelo teu primeiro artigo, seria o artigo na língua portuguesa ou na língua vernácula, como tu colocaste na página 2, tu tens assim, protocolo de anestesia. Protocolo de anestesia da CCEVN. Não tem nenhuma referência. Esse protocolo de anestesia, depois dos 3 artigos, no último, tu detalha ele. Mas, para qualquer publicação que tu vais colocar, tu tens que colocar um protocolo de anestesia. Se tu não colocares o protocolo de anestesia, tu tens que dizer onde é que está publicado o protocolo da CCEV do Uncisal.
entende? Tem que dar uma referência que quem for ver o trabalho vai ir lá e olhar, olha, o protocolo de anestesia foi tal, mas o protocolo é tão conciso que tu, talvez com uma frase além do que tu já colocou, que está no protocolo, tu escreve todo o protocolo de anestesia como tu fizeste no último artigo, um artigo que eu chamei de artigo mais estendido. A outra coisa também vem da questão, remonta lá a revisão da literatura e remonta aqui o modelo de Perini. Né? Eu não conheço o modelo de Perini, está colocado como na dissertação, que está citado nas referências bibliográficas, dizendo assim, tese, entre parênteses, mestrado, se é mestrado é dissertação, se for doutorado é tese. No artigo tu não coloca esse modelo, depois lá no artigo estendido tu fala do modelo, mas o que ocorre? Se é um modelo que é consagrado, né, para os teus leitores, e aí pode ser só os leitores da área mesmo da cirurgia vascular, ou do tratamento vascular dos aneurismas, tu podes colocar uma referência, só que a referência de dissertação não é para uma publicação, porque se tu vai publicar em língua inglesa, quem vai ver essa referência não vai olhar nessa, mesmo que a gente tenha um banco de tese, não vai olhar nessa tese. Então, tu vai ter que colocar que seja um parágrafo ali, dizendo, num desses teus artigos que tu vai encaminhar para a publicação, como é que é esse modelo e quais são as modificações que tu fizesse do modelo de Perini. Então, nas técnicas no teu material e métodos, tu pode detalhar e mesmo assim não te estender muito, porque tu já fizeste no outro que é o artigo estendido, mas eu acho que para publicar, se tu não vais mandar o artigo estendido, vai mandar o artigo da língua inglesa, tu vais ter que incluir essas coisas. Na página 14 diz assim, os procedimentos cirúrgicos foram bem tolerados. O que é bem tolerado para um suíno? Né? Porque ser bem tolerado uma laparotomia mediana suprapúbica, então isso eu acho que tem que excluir aquilo. Depois tu coloca os resultados, se houve mortalidade, se houve alguma deiscência anastomose, da dissecção da parede, alguma coisa assim. Mas bem tolerado é muito amplo, assim, né? Outra coisa, os eutanásia, a gente sempre prefere utilizar o termo morte, e nessa mesma página, na página 14, tu faz a menção que tem um outro projeto que vai ter avaliação, então por isso tu não diz qual é, tu diz que o tempo de morte é em 30 dias, eu acho que assim, tu podes colocar que o tempo de morte foi 30 dias por tal método, eu acho que tem que colocar qual é o método da morte para ver se isso é realmente eticamente aceitável, se foi correto, para colocar que isso foi correto, já que nós temos certeza que isso foi, e para deixar isso tudo, mas tu deves não mencionar que tem outro projeto, ou então tu vais fazer uma publicação com os dados dos dois projetos, que, pelo que eu vi, deve ser um experimento agudo e crônico. Se tu não vais falar nada agora, não atiça os leitores sobre isso. Né? Na página 16, isso praticamente já foi colocado aqui, quando se coloca assim, eu vim da reunião da nossa comissão de ética, né, que eu sou coordenador de animais. Então, qual é o nosso... Nós temos um checklist ali. Então, a amostra em estudo de animais é uma coisa básica. Tá? Não tem o tamanho da amostra. Óbvio, nem sempre é possível calcular o tamanho da amostra. Se não é possível calcular o tamanho da amostra, tu tens que colocar uma justificativa. Na tua aula, tu colocou a justificativa. Isso já foi bem apontado. Mas o que acontece? Ainda falta uma coisa. Se tu vai colocar a justificativa, tu coloca a referência que deu embasamento àquelas justificativas. Tá? Quais os artigos tu baseou para justificar essa amostra? Tá? Porque realmente a preocupação da comissão de ética é se podem vidas ser salvas no experimento, se tem modelos que podem ser utilizados ao invés de animais e que os animais não tenham sofrimento. Então, com o que eu falei de anestesia, técnica, tudo, eu quero contemplar essas três coisas.
Uma coisa muito interessante assim que eu achei no teu trabalho foi o modelo da técnica, né? Esse modelo da técnica não está reproduzido aqui na tua dissertação, então tu fizeste 3 artigos, um que é um artigo estendido, mas tu poderia ter aproveitado aqueles diagramas e colocado até em anexos, se não quer, mas aquilo é muito elucidativo. Uma outra coisa, tu tem filmes, tem vídeos, então, eventualmente, tu podes fazer uma publicação online desses vídeos e citar ali, não um artigo, mas citar qual é o local que aquilo está online para as pessoas verem, porque o que tu quer realmente é que as pessoas vejam o teu artigo, o teu modelo experimental e possam reproduzir. E às vezes só na letra fria não é possível reproduzir um experimento, mas a pessoa vendo pode reproduzir o experimento. E hoje tem um jornal online que é de vídeos de técnicas cirúrgicas experimentais. Então também, se tu tem isso tudo bem documentado, tu pode publicar um artigo online da revista de vídeo de técnicas cirúrgicas experimentais. A outra coisa que eu quero fazer em termos de método, sim, tu utilizou, fez um experimento que o controle estava entre os grupos, antes e depois, né? Como eu não sei se tem outros estudos, mas esse stent funcionou, né? Mas por que não teria outro que funciona melhor? Ou por que tem algum outro que funciona pior? Por que tem que utilizar esse de tripla camada? Né? Já foi discutido aqui, talvez não seja esse a melhor. Então isso eu acho que, né, outro tem que colocar dizendo por que não foi, não no artigo, mas, né, que não tem estudos ou que não precisa um grupo controle porque não tem outra terapêutica. Essa terapêutica é realmente um teste para ver se isso é possível, né? Então eu acho que essa é a questão de não usar um grupo controle, tu poderias falar. Em alguns momentos tu sai da linguagem pessoal, então eu sempre acho que em nosso estudo não precisa colocar, tu deves colocar neste estudo, nesse trabalho, nesse, né, que foi comentado. A questão na página 22 do 3º parágrafo, tu fala da técnica de Perini e tu não colocas a referência sobre a técnica. Depois vamos então para a discussão, e nós temos assim, eu acho que a tua discussão tentando ver esse modelo de outros estudos, parece que tu colocou realmente que não tem outros estudos na literatura, mas assim, não existe nenhum outro modelo, isso para mim não ficou claro, não existe nenhum outro modelo de aneurisma, né, que poderia, não tem nenhum outro modelo de aneurisma experimental que realmente utilizou, nem que não seja esse aneurisma saccular, que utilizou stent, o que sabe, isso não ficou claro, até porque tu olha o PubMed e tu vê referências, né? Algumas referências sobre isso aí, eu não sei se essas referências na literatura, elas não se aplicam ao teu trabalho, né? Ou se realmente existem referências que foram omitidas, até porque se a gente vai olhar as referências, eu acho, claro, tu valoriza com artigos, assim, de livros, coloca, assim, se a gente for olhar friamente as referências, tem só 3 referências sobre modelos experimentais na literatura, então, num trabalho experimental, eu esperaria que a grande maioria das referências falasse sobre referências dos trabalhos experimentais, sendo que tem 2 do ano de 2011 e depois todas as outras são anteriores. Também, dando uma passada rápida no PubMed, só sobre aneurismas saculares tem já uma opção de coisas publicadas em 2012. Então, até quando tu fores fazer a revisão da literatura, tu tens que colocar o seguinte: foi feita uma revisão da literatura até o ano de 2000 e tal, ou março de 2012, ou sei lá, janeiro de 2012, utilizando as bases de dados do PubMed, do Cielo, o que é que tu está utilizando de base de dados, para que não venha um que olhou um artigo na semana passada e disse, tu não incluiu esse artigo, e até para que, né, tu tenhas, como é o interesse do curso, eu sei que é o teu interesse, né, publicar uma revista de impacto.
Feito todas essas ressalvas, o que eu quero dizer de rescaldo é o seguinte, que essas ressalvas realmente são feitas no intuito de colaborar com o teu trabalho, mas assim, eu que estou aqui te conhecendo pela primeira vez, sobretudo pela tua aula e da maneira que tu enfrentou assim e te colocou perante todas as colocações, né, eu já fico com a impressão de que esse teu trabalho ele pode e vai continuar e que tu tem segurança, vamos dizer assim, sobretudo, provavelmente na tua vida profissional, na maneira que tu falou, do jornalismo, as coisas com segurança, para tratar de todos esses tópicos e talvez não tenha tido tanta segurança aqui no trabalho, porque às vezes é difícil, a gente está sempre trabalhando de um lado para o outro, correndo, operando aqui e ali, mas isso pode ser melhorado e tu vai equivaler com os dois. Então eu te parabenizo e agradeço o convite. Maurício. Agradeço as sugestões do professor Alessandro. Vamos tomar as providências para ajustar melhor o artigo para publicação. O protocolo de anestesia, realmente acho que não é publicado o protocolo de anestesia no CISAL, então vamos ter os cuidados de escrever, de acrescentar. A tese do Perrini, realmente, no artigo de escrever, ela não foi defendida até aqui na própria Universidade do Rio Grande do Sul, mas não publicada. Então, por isso foi usada a referência do próprio banco de dados, mas vou ter cuidado também de escrevê-lo aqui no artigo, assim como foi feito na dissertação. Os bem tolerados, como já foi dito, nesse artigo estendido, como o senhor colocou, né, na dissertação, expliquei mais ou menos o que seriam as complicações que não ocorreram com os animais, mas realmente é um termo que não cabe, pode ficar melhor explicitado. O método da eutanásia, realmente nós não escrevemos, acho que pode ser incluso, são outros trabalhos que são feitos no segmento do hospital, vamos colocar isso. Justificar o porquê do grupo controle, colocar as referências do número da amostra, realmente faltou, a explicar o porquê, como o Tomás Sérgio tinha chamado a atenção. Os desenhos dos procedimentos, nós temos depois aqui realmente na aula para ficar uma coisa mais didática, acho que cabe realmente aqueles desenhos, colocar o passo a passo, talvez fique realmente mais explícito para quem não é na área, que é a referência do Perrini, para que a digitação não colocou. A base de dados pode ser colocada, não sei se caberia até nos próprios anexos, colocar de repente como foi feita a nossa pesquisa, poderia também ser incluído. E o porquê do modelo, como o senhor falou, rever referência a artigos, assim, a busca, eu acabei colocando realmente poucos artigos do modelo experimental, porque assim, fiquei mais preso a colocar os artigos sobre medida de pressão. E aí, apesar que eles têm estudos mais recentes, os controles são feitos em medida de pressão, até porque hoje já existe um dispositivo para medida wireless de pressão a longo prazo, mas os trabalhos mais clássicos sobre referências, os trabalhos iniciais, os que são referendados na maioria dos trabalhos hoje, remontam de 2007 e 2008. Por isso, essas referências também desse ano, nós podemos acrescentar também referências mais novas e descrever isso para que realmente fique mais bem descrito para quem for ler.